Olá, eu sou a Daiane Barbosa, gerente de contas na Best Software. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Hoje falaremos sobre gêmeos digitais e a nova revolução industrial. Para isso, eu estou aqui com o Bruno e o André, da empresa Infinity Foundry, para conversar e esclarecer dúvidas sobre o tema. Bruno e André, muito obrigada pelo tempo de vocês, mais uma vez aqui conosco. E já para começar, eu gostaria que vocês falassem o que é um gêmeo digital e como ele pode mudar as indústrias. Fiquem à vontade, muito obrigada. Legal, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Esse é um tema que a gente vem discutindo bastante, né? Ele é um tema novo e que tomou uma grande proporção nos últimos tempos, até por conta dessa questão de pandemia, essa questão ainda que a gente tem que começar a aprender a trabalhar remotamente, a fazer monitoramentos remotos, etc. Então, é um tema que ele vem muito à tona nesse tocante. O conceito de gêmeo digital, basicamente, seria um processo onde você duplicaria a sua instalação fabril, a sua parte de facility, seja ela enclausurada ou numa linha de produção, e você duplica isso virtualmente, no sentido de que você possa tanto fazer um gerenciamento remoto desse processo, como fazer as possíveis simulações, as possíveis mudanças de linha ou mudanças de mixes de produção e etc., tudo através desse gerenciamento virtual. É uma ferramenta que ele poupa muitos custos, né? Você tem uma série de situações aí que a gente consegue prever, capturar, fazer uma predição desse processo virtualmente, e demanda uma série de situações aí que vem muito de encontro com o que a gente vem encontrando no nosso cenário, né? Então, essa questão dos IoTs, essa questão da conectividade dos equipamentos, que faz todo um sentido na hora que você amarra tudo isso no que a gente chama de gêmeo digital. Hoje eu trouxe aqui também comigo o André, meu sócio, nós dois somos os fundadores da Infinity, e ele tem uma experiência até maior que a minha também nessa área, até porque está vivendo também o lado europeu da coisa, e aí eu vou deixar ele para ele se apresentar também. Ora, viva, bom dia. Como veem, eu sou português, aqui facilmente pela pronúncia, e como o Bruno disse, eu estou a viver aqui a parte europeia e o lado da pandemia. Nós somos uma empresa luso-brasileira, já com 3 anos de mercado, e que nós nos iniciamos nesta área do gêmeo digital 3D. Começámos na área automotiva, porque tanto eu como o Bruno é uma área que a gente trabalhou antes de começarmos juntos, como desenvolvedores de produto, e verificámos que era muito complicado quando nós estávamos a desenvolver o produto, otimizar a parte de manufatura. Era complicado porque não tínhamos acesso aos dados todos de manufatura. Ou seja, o cliente muitas vezes fazia ajustamentos à linha de produção, o cliente tinha problemas e não registava convenientemente. Podia registrar o problema, mas não registava de uma perspectiva de engenharia. Portanto, não sabíamos em que condições houve esse problema, em condições, quantas vezes esse problema aconteceu, como é que foram feitas as correções. Portanto, havia aqui muito informalismo na gestão e na afinação final de produção. Uma área que nós estamos a pensar foi exatamente como o Bruno disse, começar a copiar o que acontecia fisicamente para o mundo virtual. Para que, quando se está a fazer o gerenciamento de produção, ou quando queremos, por algum problema que aconteceu agora, nós queremos perceber o que é que poderá ter acontecido há 1 hora atrás, há 1 dia, há 1 mês, há 1 ano, essa informação estivesse facilmente disponível e não estivesse numa biblioteca gigantesca de dados impossível de algum humano conseguir perceber esses dados num Excel gigantesco ou num SQL gigantesco. Portanto, nós pensamos como é que podemos trazer esta informação
de uma perspectiva fácil, uma perspectiva em que não é preciso ser um PhD especializado em inteligência artificial para tentar perceber a informação, mas qualquer gerente de produção possa obter essa informação. Portanto, o gêmeo digital surge muito nessa necessidade, nessa demanda do mercado. E tem sido interessante estes 3 anos porque tem sido um caminho em que nós temos descoberto que há várias possibilidades do gêmeo digital. Não é só para gerenciamento, para resolver problemas, é também para planeamento de novas alterações de produção, é para treinamento do pessoal, é para perceber e otimizar a produção, se eu devo colocar mais robôs, mais pessoas, quais é que são, como é que isso afeta a logística. Portanto, começa o gêmeo digital a fazer parte de todo o gerenciamento de uma fábrica e das múltiplas equipas, da multidisciplinar de equipas que trabalham. Portanto, deixa de ser só algo do IT, como começou no início, e passa a ser algo que trabalha transversalmente a todos os setores industriais. E a parte também interessante é que não se aplicava só ao setor automotivo, que tem as suas dificuldades e tem os seus desafios, mas começámos a perceber que se aplicava também a outros setores. Aplicava-se aos setores da produção contínua, porque esses também têm especificidades, têm exigências regulamentares, a perspectiva de eficiência energética, têm exigências de segurança, que é necessário treinar tanto os trabalhadores como os próprios visitantes, e muitas vezes isso às vezes é um processo que demora algum tempo, e que dificulta, às vezes, a entrada de novos fornecedores, e que também havia necessidades de, por exemplo, de diferentes máquinas, como compatibilizar gerações diferentes de máquinas, umas mais recentes, umas mais antigas e todas essas questões. Portanto, também na indústria de processo contínuo, que é uma indústria que tradicionalmente nos diz não há uma grande variabilidade, porque está sempre a ser o mesmo material. A teoria é essa, entra a mesma matéria-prima e sai a mesma matéria-prima, mas o que acontece lá dentro é diferente. Exatamente por causa de todas essas exigências regulamentares e por causa de todas essas exigências de segurança e da própria melhoria e eficiência da maquinaria. E também, por último, começámos a perceber que não era só na indústria que esta ferramenta se utilizava, mas no próprio BIM. Portanto, o BIM é uma ferramenta já cada vez mais usada transversalmente na indústria da construção, muito usada no gerenciamento de novos projetos, e começámos a perceber, mas quando o projeto termina, também faz sentido continuar a utilizar esta ferramenta, continuar a utilizar para o próprio gerenciamento de algumas instalações e de algumas infraestruturas, para melhoria, para eficiências, e portanto e para também, obviamente, treinamento das pessoas que vão lá fazer manutenção. Portanto, o gêmeo digital tem indo evoluir, e a nossa última de todas evolução, que não é bem da parte industrial, até foi a aplicação exatamente do esporte de alta competição, que tem sido, portanto, o que o Bruno estava a mencionar. Nós vivemos hoje em dia neste tempo de pandemia, e em que não há competições, ou elas estão de uma forma muito reduzida, e como é que os atletas se mantêm ágeis, como é que os atletas mantêm a sua performance, como é que os atletas melhoram até o seu desempenho, e, portanto, ferramentas como permitir que como não posso ter o meu oponente fisicamente, porque a competição neste momento está parada, será que eu consigo criar uma oponente virtual? E, portanto, foi essa ferramenta que nós terminámos mesmo agora a desenvolver e de entregar há poucos dias. Portanto, é bastante recente. E que também demonstrou que também nesta área só do humanos e nestes desafios, e que nós também conseguimos, e a tecnologia de gêmeo digital consegue também ajudar a vencer estes desafios. Exatamente. Quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno? Não, basicamente é o que o André vem dizendo. A gente vem buscando sempre dentro do mesmo conceito, né, o conceito de integração dos sistemas, integração das ferramentas, e buscando novos mercados e novas soluções. E também isso também faz parte muito dentro desse conceito também da integração das ferramentas de software, né? Então, como que a gente parte para isso, né? Então, desde a parte da integração de um laser scan, que é a ferramenta que a gente utiliza hoje para dar base para a gente da realidade do que acontece, como todas as ferramentas aí, no caso que a gente utiliza da Autodesk, as ferramentas aí de construção,
Revit, Recap, etc., passando por ferramentas aí que a gente também utiliza na parte de CAD, e aí chegando numa ferramenta que a gente entende que faz uma junção de tudo, que é a parte dos engines do Unity, do Unreal, e aí a gente amarra todo esse processo dentro do universo dos games aí, que são situações aí que são para nós muito mais interessantes no sentido de recursos que a gente possui para dar vida a esse gêmeo, né? Então, isso também é uma discussão que acaba entrando numa situação também de como também os próprios softwares também têm que se adaptar a essas novas situações, ou seja, os softwares também não podem ser exclusivos de uma determinada disciplina, ou seja, um software apenas para a parte de estrutura, ou um software apenas para a parte que faça apenas a parte de civil, mas tem que ser soluções até que consigam ser dinâmicas o suficiente para que a gente consiga cada vez mais acelerar esse processo de construção. E uma vez construído, também as ferramentas de otimização, né? Como que a gente vai poder fazer com que essa informação seja democratizada para a mão do usuário, na mão das empresas, aí, como elas podem fazer o gerenciamento das suas plantas. Legal. Pegava só um pouquinho no que o Bruno mencionou, se calhar, para quem nos está a acompanhar, perceber um pouquinho como é que este processo funciona, porque exatamente como o Bruno mencionou, são muitas ferramentas e pode às vezes as pessoas perceberem como é que este processo e onde é infinito agrega valor é exatamente nós fizemos esse trabalho de junção das ferramentas e entregamos ao cliente um game. Portanto, como é que o processo funciona? Vou só dizer assim, resumidamente como é que o processo de construção de um gêmeo digital 3D funciona para se perceber. Pegando no exemplo clássico de uma unidade fabril, em que se quer fazer o gêmeo digital, a unidade fabril é composta por um edifício e é composta por equipamentos lá dentro e também trabalhadores. Essencialmente os três vetores, além de, obviamente, o produto estar a passar de equipamento para equipamento. E, portanto, como o Bruno mencionou, nós utilizamos a tecnologia de laser scan. Laser scan é um equipamento que envia lasers em 360 graus, portanto é tipo um Google Street View, mas com mais alta resolução. Tem uma precisão de 1 milímetro. E, portanto, é de altíssima resolução. E, portanto, tal como o Google Street View, ele vai mandando lasers 360, também tira fotos 360, para nos ajudar na construção, mas ele basicamente nos permite que numa grande instalação fabril, em poucas horas, ou em alguns dias, se ela for muito grande, conseguirmos medir com altíssima precisão tudo o que está dentro da instalação fabril, tanto a parte de edifício como a parte de equipamentos. E, portanto, essa é a primeira parte. Nós, o que se obtém é um fecheiro que é chamado uma nuvem de pontos. Como o próprio nome indica, são milhões de pontos, que é basicamente sempre que o laser bateu em algum sítio, ele grava esse ponto, grava o XYZ e grava a cor desse ponto. E, portanto, essa nuvem de pontos é a base, é a referência que nos permite depois entrar nos softwares, nos CADs, para construir o modelo 3D. Então, a Autodesk tem exatamente o Revit, que consegue ler as nuvens de pontos, e é um software base onde, a partir daí, nós construímos o 3D. Primeiro, começamos pela parte do edifício, que digamos, onde estão os pilares, não é? Para sabermos onde é que fica o equipamento. Começamos pela parte do edificado e depois vamos para os produtos para os equipamentos, peço desculpa. Os equipamentos, por exemplo, uma ferramenta como o Inventor era uma ferramenta mais adequada para se conseguir fazer o design desses equipamentos. E, portanto, juntamos os dois modelos e aí temos um modelo 3D preciso. Portanto, para se ter uma noção do tempo, ou em poucos dias, num dia ou em poucos dias, tem-se a referência toda mapeada da instalação fabril,
De preferência deve-se fazer quando a instalação fabril está com a linha parada, porque ela pode-se fazer com a linha em movimento, mas a linha parada permite que seja mais rápido, né? Porque se estiver em movimento temos que esperar muito tempo para que as coisas passem, muito tempo para poder exercer, mas pode-se fazer também em movimento, se a linha não puder parar, portanto, se for uma linha 24 horas, pode-se fazer em movimento, mas, portanto, em poucos dias obtemos essa referência e em poucas semanas conseguimos obter um modelo 3D. Portanto, e aí nós temos um modelo 3D preciso da instalação fabril. Pode ser aplicado tanto indoor como outdoor. Portanto, também, se quisermos fazer mapeamento outdoor, pode-se fazer outdoor, em que no mapeamento outdoor pode-se até utilizar um drone para, por exemplo, fazer escaneamento em altura e portanto, também fazer esse mapeamento. E até se pode fazer em aquático, portanto, em que obviamente sem água, o equipamento não resiste à água, mas se não tiver água, obviamente também se pode fazer desse tipo. Finalizar esta parte, que é da obtenção do modelo 3D, vem a segunda parte, que é o que nós chamamos do gêmeo digital. Portanto, o gêmeo digital para nós 3D é quando nós ligamos este modelo 3D aos sensores que estão na planta. Portanto, há informação que é recolhida em tempo real na planta. E, portanto, aí vem o que o Bruno mencionou do Unity. O Unity é um renderizador, portanto, é um software que permite à indústria do game construir os jogos. Portanto, nós utilizamos exatamente a mesma tecnologia, capotamos o modelo que vem do Revit para dentro do Unity, e o Unity, ele recebe em stream a informação dos sensores que estão na planta. Portanto, ao juntar as duas, o modelo 3D mais a informação do sensor, nós obtemos uma animação em tempo real do que é que está a acontecer. E, portanto, a experiência que entregamos ao usuário é uma experiência como se ele estivesse a jogar computador. Portanto, é uma experiência. Ele não vai ver nada desta complexidade que está por trás do Unity, ele vai na sua tela ver em 3D o que é que está a acontecer em tempo real na sua planta e vai poder caminhar virtualmente como se estivesse fisicamente na sua planta, além de termos a vantagem de poder depois sobrepor uma série de informação de sensores, uma série de informação de alertas, uma série de funcionalidades de recorder, em que a pessoa pode ir uma hora, um dia atrás, fazer zoom in, zoom out, etc. Esta informação também pode incluir monitorização de pessoas. Portanto, se as pessoas tiverem alguns sensores, nós também podemos incluir essa informação. Portanto, qualquer sensor, resumidamente, que esteja na instalação fabril, nós podemos recolher essa informação e animar. E este é que é o grande potencial. O grande potencial é que nós democratizamos algo que normalmente a maior parte das pessoas, quando ouvem falar em gêmeo digital, pensam isto é uma coisa de muito IT, isto é uma coisa de muita inteligência artificial, exige muito PhD ou muito conhecimento. Não é. Na nossa exatamente ao contrário, é algo em que nós entregamos algo de utilização imediata, como se estivéssemos a utilizar qualquer app no nosso celular, e em que facilmente o usuário consegue receber a informação e consegue tomar decisões. Então, para nós, o valor que nós entregamos ao cliente, o gêmeo digital é uma ferramenta de apoio à decisão, que permite que a decisão seja muito mais rápida do que se a ferramenta não tivesse, porque se não tivesse, demoraria muito mais tempo a recolher a informação, demoraria muito mais tempo a perceber o problema, demoraria muito mais tempo a encontrar soluções e a implementar a solução. Portanto, aqui conseguimos muito mais rapidamente perceber logo todas as valências e uma equipe disciplinar pode olhar para a animação de diferentes ângulos e pode, de diferentes ângulos, perceber porque é que as coisas estão a ocorrer e conseguir mais rapidamente. E é este valor de tomar decisões mais rapidamente que, no final, permite evitar que linhas de produção estejam menos tempo paradas, que eu tenha menos problemas de qualidade, que eu tenha menos consumo de energia porque o robô não ficou parado à espera que as coisas funcionassem, que me permite, na indústria que eu falei de processo contínuo, permite também haja maior eficiência de produção e com todas as questões regulamentares que hoje em dia existem. E, portanto, em todas estas valências é onde nós entregamos valor. Em cima disso, como eu tenho o meu modelo 3D a funcionar a minha animação, nós podemos construir cenários de treinamento virtual. Cenários onde, ou porque nós contratamos uma nova pessoa, ou porque alteramos a tarefa, ou porque essa pessoa está a fazer a tarefa, mas sente alguma dor ou não está a fazer com o nível de desempenho que nós gostaríamos, nós podemos que a pessoa, em realidade virtual, vai imersivamente dentro
para dentro da planta, como se fosse fisicamente, mas em que aí vai experimentar todas essas questões, ou vai aprender, ou vai resolver porque é que lhe dói as costas ao fim de algum tempo de fazer determinada tarefa, e, portanto, todas estas questões podem ser vistas no gémeo digital. Portanto, e é este poder, e é esta vantagem toda, sempre na ótica, que é o que nós pretendemos que o cliente perceba, na ótica que isto é fácil de usar. Portanto, não é na ótica que o gémeo digital é uma coisa muito informática e muito complicada. Não, o gémeo digital no nosso é um gaming e é uma ferramenta de muito fácil utilização. Você está mute. E geralmente a gente até foge dessa concepção de software, por exemplo. Nós não vendemos um software. Nosso produto, inclusive, é um executável que você facilmente consegue executar em qualquer máquina da produção ou qualquer máquina da área de gerenciamento. Então, uma das coisas que a gente vem prezando é justamente fugir um pouco dessa questão do licenciamento ou dessa política de transformar isso num software, justamente por conta dessa democratização que a gente quer dar no processo e também da questão de ser fácil de basicamente um móvel que eu venho lá, 2 cliques nele, ele já consegue começar a fazer toda a leitura, é bem tranquilo de usar, então como se fosse um game industrial. Legal. O André comentou, né, fez uma referência em relação ao BIM, né? O BIM voltado para a tecnologia voltada para a construção civil e o gêmeo digital é praticamente o BIM da manufatura, né? E o BIM para construção civil, ele ajuda na redução de custo, naquela flexibilidade, na assertividade, em menos desperdícios, né? Uhum. E é o que o gêmeo digital faz para a indústria de manufatura, né? Com relação a essa questão de redução de custo, o André comentou um pouquinho, né, com relação àquela questão do robô, o custo de energia, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa redução de custo, onde realmente está esse impacto, né? Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre essa redução, a flexibilidade também, esse menos desperdício, né? A gente fala um pouquinho mais sobre isso. Claro. Por exemplo, a gente tem alguns indicadores bem legais hoje, vindos dos nossos clientes que já utilizam, algumas montadoras e alguns tiers one que já vêm utilizando essa tecnologia, e nós temos alguns indicadores que mostram tanto a eficiência de mão de obra, ou seja, a área de manutenção, ela é muito mais assertiva, ela observa e ela entende a falha com muito mais rapidez, e chega a casas, às vezes eu vou falar, o pessoal às vezes fica meio assustado, mas chega a casa de mais de 50% de eficiência da área de manutenção. Quando nós vamos falar para as áreas de planejamento, onde nós começamos a trabalhar não só conceitos de linha de produção, mas hoje conceitos de mobilidade de produção, ou seja, questões de a linha de produção hoje ela não se torna mais uma linha contínua, né? Hoje nós estamos vendo uma situação meio fora do Fordismo, né? Onde você pode transformar isso em módulos, e aí usa muito uma parceria que a gente tem lá com o pessoal da Sinova, que trabalha muito essa dinâmica de como os produtos chegam nesses módulos. A gente também trabalha em eficiências acima de 30, 35, 40% de eficiência produtiva, né? E quando a gente também trabalha na integração entre esses dois mundos, o mundo civil, né, onde a eficiência dos prédios e como a gente tem que tratar a parte de edificações, que hoje também é muito interessante, porque antigamente eu tinha lá uma edificação e deixava ela lá, quanto maior melhor, tá? Hoje não, hoje isso custa, isso é dinheiro, isso tem que ser produtivo. Então, eu também consigo fazer avaliações das minhas edificações, se elas são produtivas ou não, se elas estão dentro de um conceito de eficiência energética, se, por exemplo, a questão
a energia elétrica está sendo bem aplicada, se o prédio tem uma boa ventilação, se essa ventilação, eu não preciso de uma ventilação forçada, o prédio tem toda essa estrutura, se a minha área, Fabril, ela é bem dimensionada ou não, se eu tenho área em excesso, ou se eu tenho, quando eu for fazer uma expansão, eu preciso de um novo prédio ou não. Então, essa integração entre o mundo civil, né, e o mundo da manufatura, também chegam em situações aí que a gente já extrapola 30%, 35% fácil de eficiência produtiva e de saving em projetos aí para essas empresas. Hoje, basicamente, os nossos maiores clientes são montadoras, né? Hoje, nosso maior cliente hoje é a Mercedes-Benz, aqui em São Bernardo, Juiz de Fora, onde esses números foram testados. Portugal, Bruno, está próximo. Exato. Está próximo. Exato. Está quase a ser do forno. E a estratégia da Infinity foi justamente essa também, né? Vamos testar a nossa tecnologia aqui na América do Sul, onde nós temos altos volumes, mas com um processo estratégico um pouco complicado, porque você tem uma série de nuances aí que atrapalham, né? Economia, releases que mudam durante o mês, então é uma situação que eu e o André sempre, quando começamos o processo, falamos, pô, se isso funcionar no Brasil, você pode ter certeza que isso funciona em qualquer lugar do mundo, porque a gente já pegou o worst case ali, o pior caso, para trabalhar, né? Então, a gente sempre aposta nessa integração das disciplinas, né? Então, a parte civil, ela tem que estar integrada com a sua linha de produção, para que você consiga ter uma linha de produção bem estratégica, bem pensada, e que você consiga, inclusive, adaptar para novos módulos de produção. Um caso engraçado que a gente tem que a gente trabalhou foi um caso na Argentina, uma montadora na Argentina, onde eles passavam na mesma linha de produção uma picape, um carro de passeio e uma minivan. Então eram carros de diferentes tamanhos, e o desafio dos caras era como passar isso dentro de uma linha de produção. E nós começamos a entender que, pô, tudo bem, nós vamos otimizar isso dentro de uma linha de produção, mas por que não começar a utilizar um conceito de módulos, né? Onde você tem isso muito mais simples, muito mais fácil. Então, você tem ali uma área destinada, por exemplo, à parte de armação, a outra para a parte de solda, e aí o produto caminha por essa linha de forma inteligente e otimizada, né? Então, essas situações, o Gêmeo Digital, ele consegue, você, né, é indispensável a utilização de uma ferramenta dessa. Porque você é uma ferramenta que amarra todas as disciplinas que são inerentes aos processos, né? E você, a partir do momento que você consegue amarrar, você também consegue ter os profissionais trabalhando em squads, né? Você tem a turma, cada profissional de cada área, e num time, aí o André adora a minha expressão, mas um time multidisciplinar, né? É quase a expressão trademark do Bruno. O Bruno, quando fala, tem que sempre ser multidisciplinar. Eu já agora pegava exatamente no que o Bruno estava a dizer, e para perceber, a grande vantagem da virtualização e de uma virtualização com acuracidade, portanto, não é de uma virtualização simplificada. Eu faço sempre esta distinção, porque virtualização é fácil de fazer, o que é difícil é fazê-la como deve ser, porque se eu fizer mal feita, tudo o que eu lá fizer, os resultados nunca vão corresponder à realidade. Portanto, há muito este conceito, e há muitas empresas que utilizam simulação e que dizem, mas a simulação, aquilo deu uma coisa, mas na minha planta deu outra. É porque a simulação não presta. Não, é porque, se calhar, algum passo que foi feito na simulação simplificou e, obviamente, se a simulação não tem todas as informações, ela não consegue calcular as coisas como deve ser. Portanto, e o Gêmeo Digital, daí que quando eu falei, expliquei um pouquinho o nosso processo de obtenção do Gêmeo Digital, nós impomos muito este acento em trabalhar com lasers de alta resolução, em trabalhar para obter o máximo de acuracidade possível. Porque sem essa informação base, sem eu saber exatamente onde é que estão as coisas, se eu não sei onde é que elas estão, tudo o que eu fizer no computador não vale nada. Só estou a perder o meu tempo e só estou a gastar dinheiro.
E, portanto, é esta vantagem que nós damos ao cliente, quando nós entregamos estes ambientes ao cliente, é que o cliente sabe que esses modelos são precisos. E que sempre o cliente quer fazer uma alteração, nós fazemos um rescan da área que está a ser alterada para fazermos uma atualização desse ambiente. E assim se mantém assim, o cliente que sabe que quando toma decisões baseado no virtual, as suas decisões vão ser corretas. E esta é que é uma mudança de paradigma muito importante para a indústria. A indústria ainda é uma indústria que tem muito standard, muito procedimento de testa. O teste, obviamente, é bom, mas o teste tem duas grandes limitações. A primeira limitação é uma limitação que eu não posso testar tudo. Não posso testar tudo porque eu não tenho tempo, não tenho recursos e não tenho dinheiro para testar tudo. E, portanto, se eu não tenho esse tempo, se eu só posso testar alguma coisa, quer dizer que eu nunca vou conseguir otimizar como eu devia, porque eu não consigo fisicamente testar tudo. Além disso, tem um segundo problema, que é um problema que a minha bancada de teste não é a minha fábrica. E eu não posso parar a minha fábrica durante meses a fio para testar. Portanto, eu muitas vezes uso uma bancada de teste para testar, mas essa bancada de teste é uma simplificação da minha fábrica. Ora, os resultados que aparecem nessa bancada de teste podem, por várias razões, não ser aquilo que vai acontecer na fábrica. Além de eu no teste ter estado a perder tempo e ter estado a gastar dinheiro, ainda por cima os resultados podem não ser aqueles que eu estava à espera. Porque, obviamente, a minha bancada de teste não é a minha fábrica. É uma simplificação da minha fábrica. Por isso é que estes modelos de trazer exatamente a fábrica para o virtual resolvem estes problemas. Porque eu consigo virtualmente correr, como o Bruno disse no caso, por exemplo, da modularidade e daquilo que o Bruno estava a explicar do nosso projeto na Argentina, que tinha vários veículos, que tinha as próprias peças têm variabilidade, portanto, começa-se a multiplicar variabilidade de peças mais variabilidade de produto, tudo no mesmo sítio e dá uma conta gigantesca. Não há maneira nenhuma fisicamente de eu conseguir planear esta variabilidade toda. Agora, virtualmente, não é difícil. Eu pego numa tabela de Excel e digo, olha, varia-me as peças de tanto a tanto, varia-me isto, manda correr os milhares de cenários, pode até pôr isso a correr numa cloud, se eu não tiver capacidade on-premises para correr, deixo correr durante a noite, no dia a seguir tenho 10 mil cenários corridos. E desses 10 mil cenários eu consigo perceber quais é que são os ótimos, consigo perceber onde é que houve gargalos, consigo perceber isso tudo. E, portanto, é uma mudança de paradigma, porque eu, além de ter conseguido correr muito mais cenários e conseguir ter a analisar muito mais situações, consigo também tomar as decisões de uma maneira correta. E há muitas vezes alguma educação que nós também temos que fazer, algum treinamento que temos que fazer ao cliente, que é, vá usar a ferramenta virtual, mas depois não vá testar fisicamente, porque se vai testar fisicamente vai perder tempo. E depois, às vezes, pode acontecer o contrário, que é isto que eu estava a mencionar. Às vezes o teste físico tem limitações e dá um resultado, o teste virtual dá o outro, o cara vai decidir baseado em quê? Vai decidir baseado no físico, e então depois vai dizer que o virtual não presta e está tudo. E, portanto, muitas vezes esta mudança de paradigma tem que ser feita para o cliente. Nós treinarmos o cliente, que o Bruno falou muito, de nós termos uma perspectiva muito mais de entregar um módulo do Gêmeo Digital do que entregar o software, porque o software pode correr todos estes riscos que o cliente pode ter, pode correr, e depois o cliente pode sentir que o seu investimento foi mal feito. E, portanto, é esta parte que é muito importante. Uma segunda parte, só para terminar, que eu também gostava de mencionar, que o Bruno falou, que também da parte europeia, muitas plantas que estão no Brasil não são de empresas brasileiras, são de empresas europeias, americanas, japonesas, chinesas. E, portanto, há uma necessidade de, muitas vezes, eu quando faço alterações de produção, quando faço isso, eu tenho que falar com o gerenciamento fora do Brasil. Ora, numa época como estas de pandemia, normalmente já é difícil, porque o gerenciamento fora do Brasil não conhece a planta como que se conhece no Brasil. Portanto, o cara já não vai lá todas as semanas para sempre que é preciso tomar uma decisão. Portanto, vai lá uma vez por trimestre, o que seja. Portanto, se numa época normal já não é fácil muitas vezes o gerente de fora, perceber exatamente o problema, porque ele não está na linha de produção, imagine-se agora em pandemia que o cara nem pode viajar, a não ser que fique 15 dias e que faça o teste do Covid, etc. E, portanto, esta ferramenta de Gêmeo Digital melhora, mas brutalmente, a comunicação dentro da empresa.
com a matriz, melhora muito essa comunicação, porque a pessoa pode ver no seu computador, pode perceber no seu computador como se estivesse na fábrica, pode colocar os óculos de realidade virtual que lhe dão uma melhor compreensão do que é que está na fábrica e pode assim tomar decisões mais depressa. Por isso é que eu mencionei há pouco que o gêmeo digital deve sempre ser visto como uma ferramenta de apoio à decisão e de melhorar a rapidez de tomada e a qualidade de tomada de decisão da parte industrial. Legal. Bruno, você tinha um materialzinho, né, que você queria mostrar? Fica à vontade. Sim, na verdade, bom, o materialzinho era basicamente sobre o que a gente já conversou quase tudo aqui, né? Mas eu queria deixar para vocês aí, só para a gente poder mostrar uma... não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu ampliar. Aqui e tal. Eu vou até passar um pouco mais rápido aqui sobre isso. A parte mais interessante, que é a parte dos vídeos, né? Onde eles estão rolando. Tá rodando aí, Dai? Você que está comandando? Não, tá na sua apresentação ainda. Sim, na apresentação. Agora tá. Então eu já vou passar um pouco mais rápido aqui para vocês poderem ver, né? Então a questão aqui dos laser scan, que a gente vinha comentando, né? Como que isso funciona. Então, nós pegamos aí as nuvens de pontos, né? E depois transformando, basicamente fazemos um desenhamos em cima desses pontos para começar a fazer a obtenção dos modelos CAD, né? E isso tanto da parte civil, como a gente já vinha comentando, como depois da parte industrial dos equipamentos, como que a gente vai conseguir colocar os equipamentos aí dentro desses layouts, né? Então, aí para vocês verem nuvem de pontos, e aí a preparação até a chegada do modelo CAD 100% referenciado. Então, ou seja, a Infinity não trabalha com a planta industrial da biblioteca, nós criamos a biblioteca, nós fazemos com que o que nós trazemos para o modelo virtual seja exatamente o que acontece no real. Dá para vocês poderem ver um equipamento aqui, que só para ter uma ideia de como ele funciona. Então, é o mesmo processo em equipamentos. Então, nós temos aqui a representação da nuvem de pontos. Você pode ver que o laser ele traz uma realidade para a gente bem interessante. Eu consigo verificar todas as cores, o posicionamento de todos os pontos. Aí ele tem uma fidelidade muito bacana e, inclusive, uma acuracidade bem legal. Em seguida, a questão, uma outra perspectiva, e aí quando a gente começa a nascer o modelo, né, começamos a modelar as áreas em cima dos processos, essas áreas em cinza aqui já são as áreas que a gente já começou a fazer a parte de modelação, né? Bruno, agora só uma questão que também é importante, que nisto, como o Bruno estava a mencionar, nós também já temos, porque nós já temos biblioteca de uma série de equipamentos standard, por exemplo, robôs, e portanto, ou seja, nem todos os equipamentos é necessário modelar. Portanto, há muitos equipamentos, nós já temos essa biblioteca e, aliás, essa é uma das vantagens que nós trazemos para o mercado, porque só fazer o laser scan e depois modelar tudo demora muito tempo. Portanto, a biblioteca que nós construímos permite reduzir esse tempo de modelação e permite que alguns dos equipamentos seja apenas colocar esse equipamento onde a nuvem de pontos diz que o equipamento está na realidade. Este exemplo que estamos a demonstrar é um caso onde, por exemplo, equipamentos feitos à medida, ou em que não há biblioteca, também podemos modelar os equipamentos. É importante mencionar também que nesta modelação que nós fazemos, esta modelação não é uma modelação precisa de todos os fios e de tudo o que está dentro do equipamento. Esta é uma modelação do que o movimento do equipamento vai impactar no processo. Portanto, nós só olhamos, nós não somos uma empresa que faz uma engenharia reversa de um equipamento da A a Z. Nós não fazemos a reengenharia reversa. O que nós apenas fazemos é representamos os movimentos do equipamento e o impacto que esses movimentos desse equipamento têm na produção. Porque se eu, quando quiser correr otimizações, eu apenas estou preocupado com esses movimentos. Eu não estou preocupado com como o equipamento faz esses movimentos. Isso é do cara que fabricou o equipamento. E nós não temos nada a ver com isso. Nós só estamos preocupados este equipamento faz estes movimentos
e por isso este impacto. Como é que eu posso pagar ou não de acordo com o equipamento, com as potencialidades? Exatamente. Até porque a gente também tem duas preocupações. Esse modelo é um modelo que tem que ser extremamente leve, justamente porque ele precisa trabalhar em conjunto com toda a movimentação, né? Então, e para nós, toda a parte de engrenagens, toda a parte de dentro ali não faz muito sentido. A gente foca muito na questão dos atuadores e como os sensores, onde esse cara vai se movimentar, né? Mas você vê que as ferramentas aí, tanto as ferramentas, e aí muita coisa da Autodesk no meio aí, a gente pesa por essa questão do realismo dos componentes. Então, os componentes sempre o mais fiel possível dentro do que a gente pode entender como modelo, tá? Depois a gente passa isso por uma fase de texturização, né, que é para trazer realmente a realidade para dentro desse modelo. Uma outra visão aqui para vocês poderem ver, tá? E aí chegamos à parte que eu mais gosto aqui, que é essa sim é a nossa escola de samba. Então, é Unidos do Gêmeo Digital, onde a gente começa a usar a nossa bancada de teste para fazer o teste de toda a movimentação desse cara. Então, como ele vai se movimentar, de que forma ele vai, os atuadores se movimentam, e quais são todo o processo de movimentação desse cara. Para que a gente chegue depois num processo onde a gente comece a fazer a conexão desse gêmeo. Então, aí que eu falo que é aí que ele nasceu, né? Quando nós pegamos todo aquele processo testado e agora vamos trazer para uma bancada digital, uma bancada de simulação digital, que vai fazer com que esse cara se movimente de acordo com as informações que eu for dando dele do CLP, do PLC, dentro do processo. Numa outra fase, a gente começa a introduzir o que a gente chama de dashboard, né? São as ferramentas do processo, ou seja, eu tenho aqui do meu lado da minha tela esquerda, eu tenho toda a lista de endereços do CLP, né? E aí eu tenho como são códigos binários, então se ele está ativo, né, true ou false, né? Ele está ativo ou negativo. Aqui no lado direito nós temos ali os erros, né? Qualquer erro que for acontecer dentro desse processo, ele aparece para a gente lá piscando. E também a gente tem um dashboard ali que informa tempo de produção, peça a ser produzida, quantidade de throughputs e etc., de acordo com a demanda do cliente. Sempre de acordo com a demanda do cliente. Tudo que a gente está fazendo aqui é customizável para se adaptar 100% à necessidade do nosso cliente, né? Bruno, agora por causa exatamente disso que você está a dizer, o cliente tendo, por exemplo, já como o Bruno estava a mencionar, alguma plataforma IoT em que tem já alguns destes alarmes, nós podemos, portanto, olhem para esta implementação como uma facilidade de interpretação dessa informação por eu ter o 3D que me ajuda a interpretar para que essa informação está a aparecer na minha tela. Portanto, nós não reaproveitamos, e por isso é que o Bruno estava a mencionar isto, reaproveitamos tudo o que o cliente tem. Portanto, não há aqui nada que vá para o lixo. Portanto, se o cliente tem uma plataforma IoT, essa informação vem. Se o cliente tem alguma inteligência artificial, já o que também vai. Portanto, qualquer informação que o cliente já tenha, que hoje em dia já tenha, que já faça algum processamento dessa informação, alguma informação no Edge, etc., nós podemos reaproveitar. Portanto, esta é que é a grande vantagem do Gêmeo Digital, é que me permite perceber melhor o que é essa informação. Não tenho só dashboards em que eu estou ali a olhar e que são só gráficos, mas eu consigo, ok, esta informação está e eu posso fazer zoom in e zoom out para perceber porque é que essa informação me apareceu na tela. Exatamente. Então, vocês podem ver aqui no videozinho que a gente consegue avaliar rapidamente qualquer situação dentro das variáveis ali que a gente chama, né? E avaliar também situações dos alarmes, ou seja, qual é o nível de criticidade de cada alarme, e fazer a integração. Neste caso do nosso cliente, ele já tem uma plataforma de IoT bem robusta, então nós só trazemos as informações do IoT para dentro da nossa aplicação, né?
Quando o cliente não tem uma infraestrutura dessa, a própria aplicação também faz essa coleta de dados, ou seja, faz toda a coleta de equipamentos, etc. Situações aí que a gente possa fazer o monitoramento e o mapeamento dentro do processo. Você vê por ali, por exemplo, simulou uma falha, essa falha começa a piscar ali para o manutentor. O manutentor rapidamente já sabe o que está acontecendo, aonde ele tem que entrar, e rapidamente a gente já põe o equipamento de novo a trabalhar. Né? Aqui, só para vocês poderem ver nesse videozinho, uma representação do físico versus o modelo digital, né? E aí você pode acompanhar no vídeo de cima ali que a gente está avaliando, inclusive, ele via o óculos de realidade virtual, que você também pode trazer isso para esse processo. Nesse caso, ele está à beira do equipamento, só por uma questão de didática para a gente poder mostrar, mas isso poderia ser feito, por exemplo, num equipamento no Brasil, na Alemanha, no Japão, onde é que você esteja, você consegue fazer essa avaliação, tá? E uma situação que eu queria trazer para vocês aqui bem interessante é que, tudo bem, nós falamos de um equipamento do cliente, um OEM do cliente específico dele, né? Mas nós também podemos trabalhar com células robóticas, né? E nesse caso também numa integração dos sistemas todos, onde a gente consegue ver a movimentação do robô em tempo real. E se você for ver ali em cima, a gente tem um mostrador que consegue me identificar o tempo de resposta entre a informação do CLP até chegar para nós no nosso sistema. Então, a gente trabalha com cerca de 10 a 50 milissegundos de informação, de trânsito dessa informação do robô para a nossa aplicação. Então, é uma situação que fica muito em cima e que dá para a gente trabalhar aí e ver como esse processo funciona em tempo real, realmente. Em tempo real, realmente, mas faz sentido. Legal, gente? Legal. André, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu apresentava, o Bruno estava exatamente a mostrar a parte de industrial. Eu se calhar aqui pegava aqui, deixa-me cá fazer aqui fazer aqui uma partilha de tela. Informa-me só quando é que a partilha já está a ocorrer. Pronto, já está compartilhado. Só para perceber que o Bruno mencionou que esta ferramenta também pode ser usada para muitas áreas fora, como eu mencionei há pouco, até offshore e fora de uma planta industrial. Portanto, neste caso aqui, nós demonstramos, por exemplo, em que fizemos um escaneamento fora, e estamos a falar tinha que altura, Bruno, tinha mais de 100 metros, não tinha? 170, 150, uma coisa assim. E todo este escaneamento foi feito a partir da base, ou seja, não foi utilizado aqui em nenhum drone, porque por questões de segurança, drones em zonas com muito vento e com turbinas eólicas é um problema, essa segurança, mas é só para se perceber a precisão e a accuracidade. Portanto, nós de baixo, do chão, conseguimos fazer aqui o que o cliente pretendia com estas, ao fazermos este mapeamento do parque, pretendia duas informações, que era basicamente uma que era, isto já era um parque relativamente, era um parque aqui na Europa, já com alguns anos, em que por restrições de legalização é muito difícil hoje em dia construir parques onshore, portanto, construir parques em terra, porque as populações não querem e há uma série de questões por causa do barulho. E então, este parque já tinha alguns anos e o cliente estava a perceber como é que poderia aumentar a eficiência energética do parque, ou seja, como é que com aquele vento o cliente poderia mudar as turbinas para que elas produzissem mais energia.
E, portanto, exatamente, o gêmeo digital permitiu não só olhar para o posicionamento das turbinas, mas olhar para a própria geometria da pá e estudar diferentes geometrias de acordo com os ventos que existem naquela zona. Portanto, ou seja, representamos no mundo virtual um terreno, um parque inteiro, para que o cliente pudesse tomar variedíssimos cenários e tomar decisão de investimento, porque este parque já estava em fim de vida e, portanto, tinha que comprar, tinha que investir em novas turbinas. Portanto, que investimento é que iria fazer, que reposicionamento das turbinas é que poderia fazer e que tecnologia de geometria de pá é que iria aplicar. Portanto, e isto mostra exatamente também o potencial da tecnologia para outras áreas. Já que eu mencionei, eu não resisto, Bruno, aqui a mostrar um bocadinho do nosso módulo do Fighters, já que eu mencionei, mas isto, para se perceber, mas antes de mostrar este módulo, deixe-me já só mostrar um pouquinho o treinamento virtual, porque nós ainda não mostramos muito esta parte. O treinamento virtual, como eu mencionei, é quando nós pretendemos que os trabalhadores ou que alguém que entra na fábrica ou numa área aprenda ou questões de segurança ou neste caso, de produção. Portanto, aqui o que estamos a ver é uma situação em que, como veem, está no nosso escritório e em que se está a fazer aqui a assemblagem e em que o que se pretendia que as pessoas aprendessem era exatamente qual é que era o momento que tinha que ser aplicado a cada parafusamento para passar o teste. Portanto, quando vê o verde, é porque acertou que nos 200 Nm que era necessário aplicar. Portanto, estes cenários que nós podemos construir, portanto, esta informação do veículo-se a deslocar já veio exatamente da fábrica, portanto, nós já sabemos isso, e depois é a construção do cenário. Aqui, a pessoa que está a fazer o treinamento virtual está com um fato, porque depois nós também vamos monitorizar a parte de ergonomia, ou seja, se esta tarefa foi ou não foi executada com precisão, em termos não é só de precisão de manufatura, mas também de precisão em termos físicos, se não iria colocar nenhum problema. Portanto, aqui está a nossa ferramenta de ergonomia, em que aqui mostramos, então estão aqui outra vez a ver o mesmo fato, e em que aqui o que ela faz, ela mede em tempo real se a posição que a pessoa está a fazer para executar uma determinada tarefa é a posição correta ou deve ser melhorada. Portanto, não curvar demasiado as costas, etc. Portanto, é uma ferramenta que ajuda muito o gerenciamento de pessoal para perceber quando há queixas, porque é que essas queixas estão a ocorrer, se é a tarefa que tem que ser melhorada da perspectiva que permite melhorar a ergonomia ou se é a pessoa individualmente, por alguma razão, está a dobrar-se mal e está a fazer, apesar de estar a executar a tarefa bem, em termos de produção, está para o seu corpo a executar a tarefa mal e a ter lesões que depois não permitem que a pessoa continue na fábrica a produzir. E aqui o exemplo último que eu queria mostrar é exatamente a nossa aplicação mais recente desta mesma tecnologia, que foi exatamente, também surgiu neste ambiente em que, como eu mencionei, em que os atletas não podem competir não podem competir nas competições oficiais, porque exatamente por causa dos tempos em que vivemos, e em que o que foi feito foi nós fazemos uma captura dos movimentos, neste caso esta modalidade, o Taekwondo, fizemos uma captura dos movimentos para criar os cenários virtuais e em que o que vocês aqui veem é que o treinador está ele próprio a escolher quais é que são os golpes para medir o tempo de reação do seu atleta. Estes golpes muitas vezes podem ser configurados para, dependendo do oponente que se pretende que o atleta se treine,
pudesse usar mais uns golpes do que outros, porque há sempre oponentes que preferem uns determinados golpes e outros que preferem outros. E como veem aqui, também não é só de ofensivo, mas também defensivo. Portanto, este era um treino defensivo, de tempo de reação também defensivo, em que era exatamente para melhorar a performance. Aqui vem exatamente os dois casos em que o atleta está em competição com o oponente. Esta ferramenta, tal como nós também falamos de ergonomia, também permite, nós podemos também montar sensores, como mais uma vez mencionei, sensores em que permitem compreender exatamente e medir tempos de reação, medir biometria, medir bioquímica, N variados sensores em que nós podemos integrar na simulação e assim o treinador e quem está a analisar a informação consegue ter muito mais informação para tomar decisões e para saber onde podem ser melhorados. Uma das reações que mais tivemos foi exatamente os atletas a dizerem que havia muitos pequenos detalhes que eles não conseguiam ver, porque é muito difícil ver, mas que, como nós capturamos os movimentos, conseguem ver que poderiam melhorar esses ligeiros movimentos, esses detalhes. E, portanto, é esta a vantagem quando nós mencionamos a tecnologia de gêmeo digital não é só para reproduzir a realidade, mas é também, muitas vezes, para nós percebermos, muitas vezes, melhor a realidade. E, portanto, que muitas vezes a realidade, mesmo está à nossa frente, não temos capacidade humana, muitas vezes, para perceber. E ao gravarmos esses cenários e depois aumentarmos, fazermos zoom in, andarmos mais devagar, percebemos melhor determinados erros que de outra forma eram impossíveis de compreender. Portanto, e isto funciona em todos os setores. Um último exemplo que eu dou é de uma área que nós também estamos a trabalhar, que é o retalho, que é uma área importante, onde também há variedíssimos, portanto, nos supermercados, naqueles grandes, em que há 300, 400 trabalhadores, em que há uma grande rotatividade de tarefas, também muitas vezes nem todas as pessoas estão adequadas para todas as tarefas. E, portanto, como é que a pessoa que está a gerenciar esse supermercado consegue exatamente balancear e fazer estes balanceamentos? Portanto, para se perceber que isto não é só uma ferramenta de indústria, é uma ferramenta que está neste momento a se popularizar pelas várias áreas de atividade. Legal. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim, né? Mas foi muito legal essa dinâmica, essa conversa, né? Eu agradeço muito vocês dois pelos esclarecimentos, né? Para mostrar um pouco mais do trabalho. Toda vez que eu comento aqui que toda vez que a gente olha os vídeos da Infinity é uma êxtase, né? Porque é muito legal ver esse movimento, ver essa tecnologia. A gente que trabalha com tecnologia gosta muito de ver tudo isso em prática, de ver isso funcionando, e essa aplicação que vocês estão fazendo na parte de esporte é muito bacana mesmo, né? Muito obrigada, né, mais uma vez, pelo tempo de vocês. Obrigado, Daiane, obrigado pela oportunidade, e estamos à disposição aí, quando precisar da gente, só chamar, a gente colabora aí. Muito obrigado. Tá, okay? Obrigado, legal, gente. Muito obrigada. Valeu. Bom, nós vimos que é possível utilizar gêmeos digitais para reproduzir virtualmente o sistema de produção, analisar processos logísticos, relacionar tarefas a colaboradores e setores específicos, testar processos de montagem e ergonomia da linha de produção, adicionar o período de tempo necessário para a realização de tarefas, integrar essas informações de forma que, se houver mudança no design do produto, a produção também será adaptada. Bem, a digitalização significa transformar dados em informações que geram impactos mensuráveis no negócio. Pensar em digitalização é pensar no futuro das indústrias. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau!